Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite e que o nosso Deus e Pai desde já abençoe poderosamente a cada um de vocês. Que o nosso Deus e Pai cuide de vocês, guarde, proteja, supra as suas necessidades. Que o nosso Deus e Pai cure a você que está enfermo, que está doente, que Ele lhe dê conforto, consolo, que Ele console o seu coração, enfim, que o nosso Deus possa cuidar de você como um pai cuida de um filho. Esta é a minha oração inicial a Deus em seu favor. E antes da gente continuar, hoje vamos falar sobre interesseiros espirituais, não é? Tanto crentes interesseiros quanto pessoas ímpias interesseiras, porque existe os interesseiros dos dois lados, tanto crentes quanto descrentes. E o que são esses interesseiros espirituais? É isso que vamos falar daqui a pouquinho. Por favor, antes da gente prosseguir então, deixe o seu like para o canal, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative também o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí para você poder escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todos eles, tá bem? Olha só que interessante. A Bíblia no Antigo Testamento, ela fala de um rei chamado Uzias. Esse rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos, novinho, e reinou por 52 anos. Ele reinou muitas décadas e olha, esse rei, ele foi um sucesso, né? Ele fez crescer a nação de Judá, Judá se fortaleceu, até os inimigos não se atreviam a atacar o seu reino, ele fortaleceu as defesas de Judá, fez Judá prosperar, foi um rei, vamos dizer, onde o povo o aclamava, né? Ele era o herói do povo lá. Então, Uzias, diz a Bíblia, que ele prosperou, que tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Por quê? Vamos ler o texto aí então. Olha só, esse texto se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 26. E você pode conferir aqui, ó, aqui está escrito a referência bíblica, tá bem? Então vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 5, diz assim, ó: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o profeta, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então esse texto mostra que quando buscamos a Deus de todo o coração, não é? Deus certamente honra a nossa busca, não é? Na sua misericórdia, na sua graça, gente, Deus honra a todos os que o buscam de coração, não é? Só que tem um detalhe, a Bíblia fala que quando Uzias então se tornou poderoso, se tornou forte, né? Conquistou tudo que tinha, olha o que diz a Bíblia, no mesmo capítulo 26, no versículo de número 15, diz assim: fabricou em Jerusalém, o rei Uzias, né? Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Foi ajudado por quê? Porque buscou o Senhor, né? Buscou a Deus. Só que o texto termina dizendo assim: até que se tornou forte. E olha o versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor. Quer dizer, o rei Uzias, quando ele alcançou tudo que ele queria, ficou forte com a ajuda de Deus, na verdade ele virou as costas para Deus, começou a viver como se Deus não existisse, começou a viver segundo as suas próprias ideias, se achando o tal, se achando o poderoso e se esquecendo que ele só foi poderoso porque Deus o ajudou. E a ruína dele foi terrível, ficou leproso instantaneamente. Esse aqui é assunto para outro dia, tá? Mas só para você entender, depois que Uzias, o rei Uzias, atingiu o que ele queria, ele ficou orgulhoso e se esqueceu de Deus
e a sua ruína foi grande. Aqui está um interesseiro espiritual, ou seja, nós vemos pelas atitudes do Uzias que ele buscava a Deus por interesse. Ele não buscava a Deus pela presença de Deus simplesmente, ou por aquilo que Deus é, mas ele buscava a Deus por aquilo que Deus podia dar para ele, entendeu? É terrível isso daqui, gente. Vou te contar um exemplo agora do Novo Testamento. Olha a referência bíblica no Evangelho de Lucas aí, ó, a história dos 10 leprosos, né? Ali também havia interesseiros espirituais, ou seja, aquelas pessoas que se aproximam de Deus, que buscam a Deus, interessados no que Deus pode dar e não pela presença do próprio Deus. Então a Bíblia fala sobre os 10 leprosos. Estavam numa aldeia de leprosos e Jesus, o Senhor Jesus, passando por ali, de longe, os leprosos viram a Jesus e começaram a gritar, a clamar, a chamar, né? Jesus, olha aí, cuida de nós aqui, cura a gente aqui, tem misericórdia de nós, tal, né? Por que eles gritaram à distância? Porque os leprosos, pela lei de Moisés, não podiam se aproximar, né, de outras pessoas. Então eles ficavam separados. Então eles gritaram, clamaram para que Jesus os ajudasse. E Jesus curou 10 leprosos. Os 10 leprosos que clamaram a Jesus foram curados. Só que só um voltou para agradecer, para glorificar a Deus. Até o Senhor Jesus falou, né? Quando aquele único leproso que foi curado, né? Quer dizer, foram curados 10, mas quando dos 10 apenas um voltou para agradecer, o Senhor Jesus perguntou, ué, não era 10? Cadê o restante? Cadê o resto do povo aí? Só um voltou para agradecer a Deus? Você vê, né? Quer dizer, os outros 9 eram interesseiros espirituais, só clamaram a Jesus por aquilo que eles queriam. Gente, e eu vejo isso acontecer direto, tanto crentes quanto descrentes. Tem aqueles crentes que são de Jesus, são povo de Deus, mas sabe, parece que alguma coisa dentro deles não ligou ainda, que o que eles precisam é de Deus e não das bênçãos de Deus. Claro que Deus tem bênçãos para dar, mas a pessoa acaba amando mais aquilo que Deus dá do que a pessoa do próprio Deus. Infelizmente é assim. Então tem aqueles crentes que quando entram em apuros, o que eles fazem? Corre para a igreja, começa a buscar, né? Vai todo dia na igreja, começa a orar. Aí Deus vai levantando, vai levantando, vai levantando. Quando a pessoa alcança aquilo que ela quer, desaparece da igreja. A gente pergunta, né? Cadê o irmão fulano? Ah, faz tempo que não vem, parou de vir, né? Aí entra em contato com fulano, com o irmão fulano. Irmão, o que está acontecendo? Ah, eu estou desanimado, a uma hora eu apareço, sempre uma desculpinha, né? Aquela coisa toda. Por quê? É interesseiro espiritual. Se Deus tem alguma coisa para dar, ou quando a pessoa precisa de algo, vai, lambe a Deus, né? Vamos dizer assim, né? Se comporta como um santo. Quando conquistou o que queria, parece que é um mundano, né? Muitas vezes, né? A pessoa parece que esquece que existe Deus. Então acontece muitas vezes com crentes, muitos crentes são assim, só se firmam na presença de Deus quando estão em apuros. E aí, o que eles falam pra gente? Agora eu pego firme, agora eu pego firme. Tem gente que fala isso pra gente 1000 vezes. Quando a pessoa fala isso pra gente fica olhando, né? A gente sabe que, né, provavelmente não vai mudar, né? Tomara que a gente mude, a gente ora inclusive por essas pessoas para que elas se firmem definitivamente. Mas infelizmente vão tocando a vida assim, tá? E os descrentes? Gente, tem descrente que vem também buscar ajuda em Deus, né? Aqui na igreja mesmo, quantas pessoas que orei já, que não eram evangélicas, não eram cristãs, né? Ou se diziam cristãs, mas, né, foram curadas milagrosamente. Por 2 ocasiões, né, quando eu orei e outra vez a minha esposa e eu oramos, né, 2 senhoras foram curadas de AVC, estavam com o corpo paralisado, torto, depois da oração imediatamente, não foi alguns dias depois não, na hora desentortou tudo, levantou o braço, endireitou a boca, o olho voltou para o lugar, foi um milagre, né? Essas pessoas 2, 3 vezes voltaram para a igreja, depois desapareceram. E aí você, com o tempo, vai vendo, né? Uma hora está no mundo, outra hora está no baile, com garrafa de cerveja na mão, né? Você vê pelas fotos, né? Porque as pessoas colocam suas fotos
exibem a sua vida nas redes sociais, né? E mais cedo ou mais tarde a gente acaba vendo, né? Ou alguém fala pra gente, né? Olha, pastor, você viu? A irmã fulana, a dona fulana foi curada e tal, olha, né? A gente fica assim, puxa, né? É o interesseiro espiritual, aquela pessoa que só se volta para Deus quando tem interesse em alguma coisa, não é? A pessoa não tem interesse pela pessoa de Deus, mas sim por aquilo que Deus pode dar. Gente, isso pode virar uma ruína para a pessoa, sabe? Eu já vi pessoas que foram abençoadas, não é? Que só buscaram a Deus por aquilo que Deus podia dar e que hoje estão debaixo da terra e não morreram por idade, não, morreram precocemente, né? Porque pegaram o que Deus deu para elas e, em vez de glorificar a Deus, não, foram usar o que Deus deu para elas para o mal, para o pecado. Por exemplo, você pega uma pessoa que busca pela cura, ela vem na igreja, ouve a palavra, a fé vem, a pessoa recebe a cura, ou pela fé de quem ora por ela, aí ela fica curada. Aí o que a pessoa faz com aquela saúde que ela tem agora de novo? Ela volta para o mundo, para beber, para fumar, para usar droga, para se prostituir, para ir para o bailão, né? Quer dizer, a pessoa usa uma bênção de Deus para usar para o pecado. Quando a maldição chega, explode. Aí muitas vezes é até tarde. Por isso que eu disse para você que eu conheci várias pessoas que receberam as suas bênçãos pela graça e a bondade de Deus, mas infelizmente fizeram como o rei Uzias. Quando estava no top, né? Quer dizer, estou saudável, estou bem, não preciso mais ir na igreja, não preciso ir tanto na igreja mais, deixa eu aproveitar a vida e vai fazer o que não presta, acaba se lascando, né? Infelizmente é assim. Gente, presta atenção no que você está me ouvindo falar hoje. Muitas pessoas buscam a Deus somente por aquilo que Ele pode dar, não buscam a Deus por aquilo que Ele é. Como, por exemplo, Moisés. Se for lá em Êxodo, no capítulo 33, você vai ver, por exemplo, o povo de Israel cabeçudo, o povo difícil, povo teimoso, né? Vivia provocando a Deus pela incredulidade, pela carnalidade, pela ruindade mesmo, essa que é a grande verdade, né? Mas Deus amava aquele povo, apesar de toda a ruindade daquele povo, né? E Moisés, que guiava o povo, sofria na mão daquele povo, porque tinha hora que o povo queria apedrejar Moisés, xingava Moisés, blasfemava, e Deus ficava irado, e aí Deus queria destruir o povo, e Moisés intercedia, aquele rolo, aquela confusão, né? Até uma hora que Deus falou assim, ó, tá bom, eu vou permitir que vocês sigam viagem até vocês chegarem na terra prometida, mas o meu anjo vai com vocês. Eu mesmo não vou, mas o anjo do Senhor vai com vocês até lá. E aí sabe o que Moisés disse para o Senhor? Eu vou ler para você. Êxodo, capítulo de número 33, versículo 15. A referência bíblica está aparecendo aí. Olha aí, ó, olha o que diz o texto. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faças subir deste lugar. Porque Deus havia dito, vocês vão vencer, a bênção vai estar com vocês. Moisés falou assim, ó, se o Senhor não for com a gente, eu não quero as tuas bênçãos. Eu quero o Senhor, não quero as tuas bênçãos. Eu quero a tua presença. Se for para o Senhor não ir com a gente, dispensamos a bênção. Nem vamos sair daqui. Vamos ficar por aqui mesmo, morrer por aqui mesmo. Você vê, gente, o que um coração realmente que ama a Deus faz? Eu pergunto para você, você tem sido um crente interesseiro? Ou você que ainda não é uma pessoa crente no Senhor Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, você também busca a Deus só quando precisa? Ou só por aquilo que Deus pode te dar? Imagina só uma pessoa, como a gente vê muito hoje em dia, qualquer pessoa do mundo aí, tá? A pessoa muitas vezes se casa, por amor, não é verdade? Amor, o cara tem um carrão, um casão, um empregão, um barcão, uma motocona, né? Aí a moça, eu tô apaixonada por ele, né? Aí se casam e diante do altar de Deus até fazem a promessa, né? Prometo ficar com você, amar você, respeitar você, ser fiel a você, até que a morte nos separe, né? E vão tocando a vida. Um belo dia, o garotão perde tudo que tinha, vai perdendo casa, perdendo emprego, perdendo dinheiro, perdendo os bens. O que a esposa fala muitas vezes? Vou separar,
porque acabou o amor, ó, amor, né? O din-din, né? E aí separa. Quer dizer, aquela mulher estava com aquele homem só por causa do dinheiro. E acontece também o inverso. Muitos garotões aí procuram mulheres mais velhas, não estou dizendo todos, tá? Em algum caso pode até ser que seja amor verdadeiro, mas na maioria das vezes é interesse. Os garotões procuram mulheres bem mais velhas às vezes, ó, por amor. Ah, eu amo tanto, é a mulher da minha vida. Enquanto ela sustenta o garotão, o amor existe. Quando acaba o dinheiro, alguma coisa, acaba o amor, ele ajunta alguma coisa, às vezes até passa a mão em alguma coisa, né? E arruma uma novinha para viver com ela. Cadê amor? Por isso que eu falo para você, gente, espiritualmente é a mesma coisa. Tem pessoas que querem apenas desfrutar do que Deus pode dar e não da presença de Deus. E tem que fazer também, só para encerrar aqui, né? Como o profeta Abacuque. Ele disse assim, ó, mesmo que o campo não dê alimento, mesmo que a videira não dê uva, mesmo que o pé de azeitona não dê azeitona, mesmo que roubem o gado, mesmo que não haja ovelhas, mesmo que não tenha nada materialmente falando, mesmo assim eu me alegrarei no meu Senhor. Quer dizer, o verdadeiro crente, aquele que realmente ama Deus, é aquele que ama a pessoa de Deus e não aquilo que Deus pode dar. Eu tenho que servir a Deus quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão tão bem. Eu preciso estar na presença de Deus quando eu tenho tudo e também quando eu não tenho nada. Exatamente como o apóstolo Paulo falou. Olha aqui onde está isso na sua carta aos Filipenses. Ele fala assim, ó, eu sei estar bem em qualquer situação, porque o que me importa não é o que Deus me dá, o que me importa é Deus na minha vida, porque Ele na minha vida me satisfaz. Pensa sobre isso. De repente você é uma pessoa que já teve muita coisa de Deus e hoje está no fundo do poço. De repente você até conseguiu muita coisa de Deus, até tem bastante coisa que Deus te deu, mas você não é feliz completamente, tem alguma coisa faltando. Sabe por quê? Interesse espiritual. Não seja uma pessoa interesseira, seja uma pessoa desinteressada. Ame a Deus por Ele ser Deus. É isso que sempre acompanha a nossa vida, a presença de Deus, porque as bênçãos, elas passam. As bênçãos materiais, elas são temporais, vêm e vão. A presença de Deus é eterna, tá bem? Vamos falar com o nosso Pai. Quer pegar um copo com água e colocar aí? Vai lá pegar. Não quer pegar? Tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos orar mesmo assim. Oremos ao Pai. Pai Celeste, Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra na Tua palavra, Senhor, que muitos buscam ao Senhor e até mesmo às vezes sem perceber, buscam ao Senhor por aquilo que o Senhor pode dar, não por aquilo que o Senhor é, não a Tua pessoa. Buscam os bens que o Senhor tem. Pai, perdoa essa pessoa que reconheceu esse fato. Ela te reconhece isso e te pede perdão, Senhor, porque a partir de agora ela vai passar a buscar a Tua presença simplesmente pela Tua presença, não apenas por aquilo que o Senhor pode dar, porque sim, nós precisamos de coisas aqui nessa terra, Pai, e o Senhor mesmo nos autoriza a buscarmos ao Senhor por aquilo que precisamos, mas mais do que tudo nessa terra que nós precisamos da Tua presença, da Tua pessoa, do Teu Espírito Santo em nós, porque é isso que realmente nos completa e nos satisfaz. Então, sendo assim, Pai, te peço, se essa pessoa reconhece que foi interesseira, espiritualmente falando, perdoa, releva. Pai, tira dessa pessoa o mal, cura essa pessoa também, eu te peço em nome do Senhor Jesus. E eu te peço também, sim, Pai, pelo suprimento às necessidades que essa pessoa que ora comigo tem hoje. Se essa pessoa necessita de um trabalho, Pai, abre uma porta de trabalho, liberta os filhos das drogas, restaura o casamento dessa pessoa que ora comigo. Pai, tira o sofrimento no coração dessa pessoa que está abatida por causa de uma frustração sentimental, devido a uma decepção sentimental. Restaura, Pai, levanta essa pessoa e que essa pessoa possa te amar por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode dar. Por isso, Pai, te damos graças e finalizando esta oração, te peço, santifique este copo com água, abençoa e no beber desta água, seja essa pessoa, Pai, liberta, curada, abençoada e tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, terminamos a oração, beba da água se você colocou, medita nessa palavra, tá? Reveja o vídeo.
Veja essas 3 passagens bíblicas aí, tá? Veja, leia o contexto. O que é contexto? É aquilo que vem antes e aquilo que vem depois, para você ter uma ideia melhor, tá? E o Espírito de Deus vai falar muito mais ao seu coração. Durma em paz, tá? Faça uma oração. Se você sentiu necessidade de orar mais a Deus, porque a oração que nós fazemos aqui é curta, fale com Deus a noite inteira, se for o caso, mas renda-se a Ele, renda-se à presença dEle, entregue-se a Ele pelo que Ele é, não por aquilo que Ele te dá, porque Ele pode te dar coisas maravilhosas, mas mais maravilhoso do que as coisas que Ele pode te dar é a própria presença dEle. Isso é inigualável, tá bem? Deus abençoe grandemente a você e até o próximo vídeo.